José habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais tomou sobre os seus joelhos. E disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram-no, e puseram num caixão no Egito. O que você copia? O que você imita? A que você se assemelha? Todo ser humano tem algo que ele imita, que ele copia, que ele se assemelha. O ser humano, ele não vive sem um padrão. Ele não vive sem copiar alguém. Deus já disse: não terás outros deuses diante de mim. O Senhor já explicou, o ser humano, ele necessita copiar algo. Te pergunto nessa noite, o que você copia? O que você imita? A que você se assemelha? A quê? A uma filosofia? Você copia um líder? Você tem um estilo parecido com um grande artista? O que você copia? O que você imita? Eu gostaria de lhe dizer que ninguém aqui deixa de ter uma cópia, de ter um padrão que ele imita, que ele copia. Ninguém. Todos vocês aqui têm um padrão. Todos vocês aqui imitam algo. Todos vocês, ao olharem para a sua vida, irão encontrar exatamente uma cópia. Pode ser na carreira profissional. A carreira profissional pode ser fruto de um grande personagem do passado que te inspirou, e você imita, copia ele. Copia até no jeito de falar, até no jeito de se expressar, de conversar. O que você imita? O que você copia? Eu quero te dizer que tudo que você copia, irão ocorrer 3 coisas. Primeiro, ele vai te controlar. Aquilo que você imita vai te controlar. Você vai ser controlado por ele. Aquilo que você imita não só vai te controlar, mas ele também vai fazer com que você se torne semelhante a ele. O que você imita te controla, te torna semelhante a ele. E acontece o terceiro ponto. O que você imita, ele faz com que você morra por ele. Então, você é controlado, você se assemelha e você finalmente morre. Tudo que você imita, tudo que você copia, acontecerá inevitavelmente estas 3 coisas. Olha só como é verdade isso. Uma pessoa que vive pelo cigarro, é um fumante. Ele tem, o controle dele está na nicotina. Eu me lembro, já conversei com alguns fumantes, eles disseram: olha, pastor, eu nem me apercebi quando colocava a mão no bolso, sacava a carteira dela, tirava um cigarro e de repente, quando eu estava pensando, já estava fumando, já estava com o cigarro aceso. Eu disse a você que ele te controla, e controla mesmo. E te disse também que você se assemelha. Sabe qual é a filosofia do cigarro? Fumaça. Cigarro tem uma filosofia, fumaça. Você já viu a fumaça? Já viu? Claro, você viu. Você já viu a fumaça e as nuvens? Fumaças e nuvens são muito parecidas. Elas se vão, elas se espalham, se dispersam. Você já viu a diferença entre fumaça, nuvem e montanha? Enquanto as nuvens passam, as montanhas ficam. E os homens e mulheres deveriam ser como montanhas, não como fumaça. Agora, eu disse a vocês que ele te controla, você se assemelha a ele e finalmente você morre por ele. E depois de um vício de 40 anos, você adquire efizema pulmonar e morre de câncer. Vítima do câncer. Olha só como isso é verdade. E por isso eu estou te perguntando nessa noite, o que você copia? Isso é verdade também em outros sentidos. Tem gente que imita a deturpação do sexo. Ele vive pela deturpação sexual.
A deturpação controla. Então é um homem desgovernado, é um homem incontrolado. Ele está andando, de repente uma mulher mal vestida passa na sua frente. Ele perdeu o controle, ele está parado no centro, ele já não consegue mais entender a dimensão do momento, e ele começa a acompanhar com o seu olhar, com o seu desvaneio. E alguns só param com a cotovelada da esposa ou da namorada, se ela está ao lado. Ele te controla, estou te dizendo. Mas você se assemelha a ele. E a lei da deturpação do sexo, sabe o que é? Busca do prazer, buscar prazer. Note, eu estou dizendo a você, busca do prazer. Não encontra, mas sempre está buscando. Então, uma noite de prazer não encontra o prazer, tem que buscar numa outra noite. Um parceiro não dá o prazer, então tem que ir a um outro parceiro. E é uma busca constante do prazer, sempre buscando o prazer. Não encontra, mas sempre está buscando. E eu disse a vocês, ele te controla, você imita e finalmente se morre por ele. E depois de uma vida devassa, você adquire uma doença sexualmente transmissível e morre vítima de AIDS. Estou falando para você. Isso é tão certo, amigo, isso é tão certo, que se você vive por Cristo, olha como é verdade, você vive por Cristo, então Cristo te controla. Você vive por Cristo, Ele te domina. E a Bíblia já diz, já não sou eu, mas quem vive é Ele que vive em mim. Olha que bonito, Ele te domina, te controla. E você se assemelha a Cristo. Cristo foi meigo, manso e gentil. Você se transforma em meigo, manso e gentil. Finalmente, depois de uma entrega total, a Bíblia diz, você morre por Cristo. Olha que quadro tremendo. A Bíblia diz que quem quer seguir a Cristo tem que tomar a cruz e segui-lo. Quem não toma a cruz não segue Cristo. Você está notando? Isso dá certo até com o cristianismo. Nessa noite eu gostaria de lhes dizer, a que você se assemelha? Esta é a maior pergunta nesta noite. O que você copia? O que você imita? Sabe por quê? Porque o mundo está separado em dois grupos. Aqueles que estão indo para o caminho da salvação e aqueles que estão se perdendo. Esse personagem, ele disse, eu vou imitar Jesus. Eu vou copiar a Jesus. Eu vou me entregar a Jesus. E se você estudar a história de José, tu vai descobrir o seguinte. José, ele imitou tanto a Cristo, que ele se tornou parecido com Cristo. E por várias vezes você tem lances na vida de José que se assemelha à vida de Cristo. Por exemplo, Jesus foi traído. José foi traído, Jesus foi humilhado, José foi humilhado, Jesus ele foi vendido, José foi vendido, tiraram a roupa de Jesus, tiraram a roupa de José, Jesus foi o salvador do mundo, José foi o salvador do Egito e do seu povo, e se você ficar olhando na Bíblia, você vai descobrir várias semelhanças dele com Jesus, tal foi a imitação que ele fez de Cristo. Agora, nessa noite eu gostaria de lhe dizer que ninguém vai imitar a Cristo e vai ter uma vida tranquila. Ninguém, ninguém. Todas as pessoas que procurarem imitar a Cristo serão atacadas pelo inimigo. Todas as pessoas que procurarem imitar a Cristo serão perseguidas pelo inimigo. Porque Satanás, ele disse o seguinte, olha, isso é uma questão que está no universo. Foi lançada no universo. É impossível ser semelhante a Cristo. Por quê? Por que é impossível? Disse Satanás. Porque Deus é injusto. Deus é desonesto. Suas leis são duras. Suas leis são severas. Ele não é amor, apesar de dizer ser amor. Então, ele tem leis severas, ele é desonesto e ele é ruim. Ninguém pode ser semelhante a Cristo. Ninguém pode estar ao lado dele e ser igual a ele. Todos os que quiserem ser como Cristo serão perseguidos. E eu gostaria de lhe dizer nessa noite que José, ele disse, eu vou ser semelhante a Cristo, custe o que custar. E Satanás disse, vamos ver.